convidamos a diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e coordenadora pedagógica deste evento, doutora Patrícia Elias Cosolina de Oliveira, para dar início aos trabalhos desta manhã. Bom dia a todas as pessoas. Vamos ser breves, porque ninguém aguenta mais me ver falar. Eu queria agradecer muito a presença da doutora Rivana. Vocês vão observar que ela é de uma humildade singular por tudo de conhecimento que ela detém e por quem ela é hoje na Defensoria, não só nacional, como fora do Brasil. A doutora Rivana, além dela ser doutora em Direito pela USP, ela é hoje nossa defensora interamericana, mas não só isso, porque nós já tivemos outros defensores interamericanos, não querendo desmerecer os demais colegas. A Rivana realmente, em todos os locais que a gente tem contato com a defensoria fora do Brasil, ela nos representa de uma maneira muito ímpar, porque ela é vista como uma pessoa combativa, estudiosa e que traz consigo na atuação profissional o que hoje nós entendemos como defensorar. É essa nova visão, sim, da Defensoria Pública que a doutora Rivana traz e diuturnamente nos cursos acontecidos no Chile, nos cursos acontecidos em Costa Rica, quando nós conversamos com os colegas defensores gerais, nem disse isso a ela, e eles estiveram em Washington junto à OEA. A Rivana realmente é sempre lembrada. E eu fico muito feliz, muito profundamente feliz e agradecida de você nos representar nestes organismos todos e ser vista como nós desejamos profundamente que a nossa defensoria seja vista. Então, me perdoem, hoje estamos só entre defensores, eu posso dizer de todas as formas, vista, dissociando a nossa função, que é muito ímpar, da função da advocacia, separando e mostrando que o defensor, ele é, antes de tudo, um defensor do cidadão, um defensor do ser humano, e é com essa conotação muito humana que eu sei e ouço, porque as notícias chegam, que você dá brilho ao seu trabalho, buscando com que o direito aproxime a humanidade e a dignidade daqueles que hoje estão às margens. A tese da doutora Rivana é justamente sobre os refugiados. Foi defendida esse ano agora em junho e ela tem uma pesquisa profunda e propostas profundas sobre o grupo dos haitianos que começaram a migrar no Brasil, e durante o exame dela foi sabatinada até sobre os venezuelanos, que agora essa situação se apresenta. Não bastasse isso, ela veio de muito longe, gratuitamente, porque a Rivana atende a todas as defensorias com todo esse vigor. Muito obrigada por você ter vindo, gostaria que mais colegas a ouvissem e espero que através do link isso possa acontecer. Uma boa manhã para todos nós. O que vocês precisarem, a nossa colega doutora está à disposição, e mesmo para contatos futuros. Após o intervalo, nós começaremos então as práticas exitosas e eu vou devolver a palavra para o cerimonial. Teremos então neste momento a palestra com a temática Litigância Estratégica, um olhar da Defensoria Pública, que será proferida pela doutora Rivana Barreto Ricarte de Oliveira. Ela é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é defensora pública junto à 9ª Defensoria Criminal do Estado do Acre.
Foi escolhida em junho de 2016 como representante da Defensoria Pública do Brasil, exercer o cargo de Defensora Pública Interamericana, realizando a defesa e representação de vítimas carentes perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com a palavra, doutora Rivana Ricarte. Gente, inicialmente agradecer, né, principalmente a doutora Patrícia por essa apresentação que, diga-se de passagem, é por questão de amizade, né, faça um desconto enorme disso, mas é uma alegria estar aqui outra vez no Mato Grosso do Sul. Eu estive aqui, acho que foi em junho do ano passado, mais ou menos, na escola, em que a gente fez um dia mais longo, né, falando de modo geral sobre o sistema interamericano, peticionamento. Então foi um curso de acho que 8 horas de manhã e de tarde, né, então foi uma coisa mais extensa. Hoje aqui a gente vai fazer uma coisa mais focadinha, né, assim, mas é um imenso prazer de estar aqui, de, como a Ana falou, de ir em outras defensorias e disseminar, né, digamos assim, o sistema e o que a gente pode usar disso no nosso dia a dia, né? Porque eu acho que mais do que aprender a peticionar no sistema, é mais a gente que aqui o sistema pode trazer para modificação nossa aqui. A gente precisa entender cada vez mais e usar, né, esses mecanismos aqui. Eu tinha dito né, mais cedo assim, para a gente tentar fazer uma coisa mais interativa. Então fiquem à vontade para interromper, levantar a mão, não sei o que, ainda mais que a gente está tudo entre colegas aqui. Eu me sinto mais à vontade que vocês interrompam assim, até porque às vezes deixam uma pergunta para o final, a pergunta cabia ali naquele momento, então fiquem. Ah, tá. Não? Por quê? Eu não posso ir para lá. Tá, então ela veio falar assim, eu digo, por que eu não posso sair daqui? Eu achei que estava presa aqui, eu achei que o que aconteceu? É uma bomba que eu não posso sair, sei lá. Mas enfim, então eu vou ter que ficar um pouco por aqui, e, enfim, mas vamos lá. Então, enfim, a proposta é a gente pensar, então eu nem vou precisar desse microfone, né? Porque eu ia para lá para poder ficar andando. A proposta era a gente então discutir o que é essa litigância estratégica, né? E claro que aí algumas coisas, né, da gente, né, eu sempre costumo começar propondo algumas perguntas que seriam de base para a gente ir refletindo durante a fala, né? Então, o que é essa litigância estratégica? Para quê e para quem serve falar dessa litigância estratégica, né? Ou seja, falar disso para quem, né? Quem é o beneficiário dessa litigância estratégica da gente? E nisso, sem dúvida alguma, pensar em litigância estratégica é pensar hoje no que é direitos humanos numa visão mais crítica de direitos humanos, né? Então, ontem o professor Junqueira falando aqui sobre o momento em que a gente está vivendo, a necessidade de se entrincheirar como defensoria pública, né? E como defensoria pública, quem nós somos, né? Eu acho isso muito bonito. Nós somos a instituição para promover os direitos humanos, né? Assim, isso é muito relevante e a gente tem que carregar isso com muita força, porque a gente é a instituição em que está dito claramente, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande isso. Mas em que direitos humanos a gente está falando, né? Nesse momento em que a gente está vivendo, né? Então, é de pensar um direito humano só, não com aquela ideia tão somente, não que isso não seja, mas não com a ideia tradicional de que direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e todo homem tem dignidade por nascer humano. Isso é a visão clássica, né? Assim, mas numa visão crítica, né, o que é esses direitos humanos traz a necessidade da construção dessas lutas, do movimento social, nessa construção do que é esses direitos humanos. Então é uma visão que eu trago aqui do Herrera Flores, né? Ou seja, eles não são unicamente essas declarações que a gente estuda, tão poucos são produtos inequívocos aqui, de uma cultura determinada. Os direitos humanos são meios discursivos, expressivos, normativos que propiciam a inclusão dos seres humanos, do direito de reprodução e de manutenção da vida, permitindo-se abrir espaços de luta e reivindicação. São processos dinâmicos que permitem a abertura e posterior conciliação e garantir espaços de luta para particular manifestação da dignidade humana. Ou seja, Herrera Flores, Boaventura Santos, né, todos esses trazem visões
vão trazendo visões mais críticas do que os direitos humanos e ligando isso a essa luta, a aproximação dos movimentos sociais. E qual é o papel da Defensoria, se a gente pensar nessa posição desses direitos humanos, nessa visão crítica, né? O que é que cabe a gente, né? Qual é o nosso papel para a construção dessa participação política dos grupos vulneráveis, né? A gente é responsável e tem que pensar numa redemocratização do acesso à justiça, né? Ou seja, uma transformação desse acesso à justiça, não tomando o lugar do movimento social e não tomando o lugar de nenhum grupo vulnerável, mas a gente sendo instrumento desse grupo vulnerável, instrumento desse movimento social para promover esse acesso à justiça, né? Então, não é só oferecer o ajuizamento das ações. Se a gente está pensando nesse Estado democrático que o professor Junqueira fez ontem, né? Assim, toda uma apresentação do que é que a gente está vivendo hoje, dessas transformações, da necessidade da gente se juntar nessa luta, mas se juntar nessa luta para quê? Não é só para o ajuizamento das ações. Então, acho que isso é que vem o pensamento do litígio estratégico. O litígio estratégico não vai se resumir de modo algum a ajuizamento das ações. É a gente pensar de promover esse acesso à justiça de outra maneira, né? Utilizando outros mecanismos para, de fato, transformar, né, o direito, para de fato transformar a vida, né, assim, das pessoas e promover isso de maneira mais forte. Ou seja, a Defensoria tem que, nesse momento, assumir o compromisso com a reinvenção do acesso à justiça, né, de uma justiça descolonial. Não é o que direito não é o que eu digo que é, né, direito é aquilo que a sociedade está produzindo e qual é o meu papel nisso. Né, transformar aquilo que a sociedade está falando, né, e dar voz àquilo do ponto de vista do acesso, né, dessa transformação. Então, a gente tem que tomar para si essa defensorar como um modo descolonizador, né, não mais eu dizendo como deve ser, né, mas eu estando mais próximo do movimento social e dar esse empoderamento. A gente tem aqui a Defensoria de vocês tem um núcleo, eu sei disso porque no Acre tem os indígenas também, está aí a Neila, né, assim, que é uma situação de destaque nacional, ter um núcleo, né, assim, para você pensar os povos indígenas, né, é pensar um direito diferente, que direito é esse, né, assim, é pensar nessa outra cultura e trazer isso. Muito tempo a gente atuou de maneira diferente, né? Então cabe a gente agora mudar essa atuação, porque à medida que a gente for se pensar em se afastar dessas lutas sociais e do movimento, a gente está se afastando da razão de ser da Defensoria. Então é preciso a gente tomar consciência disso e se aproximar cada vez mais para empoderar o nosso trabalho também, né? A gente ter força nisso, e a litigância, como a gente vai ver aqui, exige isso. Exige um planejamento, né? E exige uma aproximação cada vez maior do movimento social como um todo, né? A função da Defensoria, nesse espaço de redemocratização da justiça, é criar esses espaços para que os vitimizados, subintegrados ou subalternos, possam falar e ser ouvidos, ainda que em processos judiciais, cujas linguagens tradicionalmente são obstáculos. Deve a Defensoria criar condições para que mulheres, crianças, índios, negros, homossexuais, encarcerados, pessoas com deficiência, idosos e sem direito em geral, toquem os sinos quando se deva anunciar aos quatro cantos do mundo que a justiça está sendo assassinada. Isso é o livro do Caio Granduc, né, do Defensor de São Paulo, que é um livro magnífico para a gente pensar essa nova Defensoria, né, assim, o que é. Então, nisso, né, pensar... a minha proposta é que a gente que a gente vai pensar em litigância estratégica, mas nessa visão dessa redemocratização da justiça e nesse papel da Defensoria, nesse espaço de redemocratização da justiça, né? Então, pensar a litigância estratégica com esse olhar é a gente refletir de que modo essa atuação dos atores do sistema de justiça pode ser estratégica ou não. E pensar, e aí, claro, tem que trazer o recorte do que eu estou vivendo, né? Assim, essa dimensão internacional, se é ou não um apoio, né, para essa litigância estratégica, ou como a gente deve tomar essa atuação internacional como um apoio para isso.
né? Então, essas são mais ou menos as linhas de proposta. Então, a gente vai tentar dividir aqui entre litigância estratégica, a gente pensar o que é, como fazer, né? Então, assim, discutir mesmo assim, o como fazer, não só teórico, quais são os mecanismos, quais são os tipos de litigância, e pensar quais são esses mecanismos internacionais que a gente vai poder usar, né? Então, o que é litigância estratégica, né? É você pensar no ato de mover na justiça, né? Atuar perante o judiciário também, né? É uma ampliação desse conceito, né? Ou seja, não só essa noção tradicional, mas também um conjunto de ações de advocacy e comunicação para incidência no legislativo e no executivo, com o objetivo de viabilizar políticas públicas que defendem e efetivem direitos dos diversos segmentos vulneráveis da sociedade. Ou seja, litigância estratégica não se resume a essa noção tradicional de direito e, de maneira alguma, ao ajuizamento de ações. O ajuizamento de ações pode ser uma estratégia de litigância, mas nunca vai ser a única estratégia de litigância. Muito pelo contrário, eu diria que se a gente pensar na litigância estratégica tão somente com o ajuizamento das ações, isso eu falo inclusive de ACPs, ou seja, ações coletivas, não vai ser uma litigância estratégica. Se você pensar só, eu recebi o caso ali, ajuizei uma ação. Isso não é litigância estratégica. Então, não é que processo coletivo é litigância estratégica, não é litigância estratégica processo coletivo. Litigância estratégica é uma série de mecanismos que eu vou utilizar em conjunto. Que mecanismos são esses? A gente vai ter que decidir de acordo com o que eu estou querendo alcançar. Então, por isso precisa ser uma coisa muito planejada. O que é que eu quero? Eu quero uma mudança da lei? O que é que eu quero? Eu quero que seja estabelecida uma política pública, né? Assim, o que é que eu quero? Então, a grande pergunta é qual é minha intenção? Que meta que eu quero alcançar com aquilo? Para a gente pensar isso de maneira racionalizada mesmo, né? Assim, às vezes a gente fica fazendo as coisas por fazer, não obtém os resultados, não entende por que não está obtendo, né? Quando tudo é questão de planejamento mesmo, né? Então, envolve o quê? Mapear a situação, documentar, fazer denúncias no âmbito interno e externo, organização, fazer campanhas, programas de formação, tudo isso é fazer litigância estratégica. Aqui. Outra coisa que é importante, eu estou muito com esses controlinhos. O litígio estratégico é diferente da atuação estratégica da defensoria, também é importante frisar isso. Ou seja, muitas defensorias têm o quê? Seu planejamento estratégico de trabalho. Isso não é litigância estratégica, são duas coisas diferentes, né? Tudo com o nome da estratégia, mas são coisas distintas, né? O litígio estratégico tem um litígio ali no meio. A atuação estratégica da defensoria vai envolver outros mecanismos de planejamento político institucional, né? Onde que a defensoria está querendo chegar, que cara de defensoria que eu quero ter para a sociedade. Mas o litígio não, o litígio eu vou ter que pensar que tem um grupo que eu quero atingir ali, né, que eu quero empoderar, que eu quero produzir uma modificação de direitos para isso, né? Então o objetivo da litigância estratégica é alcançar mudanças estruturais. E para isso então, qual é a base? É eu pensar num caso paradigma. Eu tenho que pensar o litígio estratégico como um caso paradigma que vá produzir uma mudança estrutural no direito, né? Então, isso é a base. Há uma preocupação com os efeitos dos casos nos demais segmentos da população. É parte de uma campanha da promoção generalizada desenhada para trazer consciência sobre um tema particular e para promover direitos de grupos em desvantagem social, Quem inicia um litígio estratégico busca convencer os outros a unirem-se em sua causa. Daí a necessidade do trabalho em rede. Provoca um governo em todas as suas funções, no legislativo, no executivo e no judiciário. A litigância estratégica, né, que muitos livros falam sobre esse litigância de impacto, de estrutural, né, o resultado, e não existem limites nos resultados que possam ser alcançados na litigância estratégica, mas é importante avaliar, planejar a atuação, com metas, prazos, escolhas cuidadosas do caso. Por quê? Porque é muito perigoso um precedente negativo. A gente sabe disso na atuação normal, quando a gente vai enfiar um recurso, subir para um tribunal superior, a gente tem que avaliar se aquele recurso vai vir pode vir uma decisão contrária e que, né, seja negativo para a gente. A mesma coisa no litígio estratégico.
né? Ou seja, talvez não sejam todas as demandas que eu vou ter que utilizar toda essa rede, né, e dar visibilidade àquela demanda. Eu preciso planejar e escolher, né, que caso vai ser aquele caso paradigmático que eu vou poder utilizar dos mecanismos de litigância estratégica para produzir essa mudança estrutural. O que é que eu estou querendo dizer? Caso de violação, estou falando aqui do indígena por causa da situação aqui do Estado. Então, caso de violação de direito indígena, quantos milhares não tem, né? Mas eu quero dar visibilidade à causa indígena. Então, talvez eu tenha qual é o problema, né, assim, especificamente, e quem é um caso, ou seja, qual é a situação, em que aldeia, qual é aquela situação, que aquele caso vai me exemplificar melhor aquela violação e que eu possa trabalhar melhor. Ou seja, não é todo caso de indígena que eu vou trabalhar para ter isso. Eu quero a visibilidade do quê? Na matéria indigenista, né? Mas que tipo? É na área criminal? É na área não sei o quê? Será que tem algum que me sirva como esse vai ser o caso que eu vou trabalhar? Então, a gente vai ter que pensar nisso, né? Então, falar de litígio é falar da política de esforços estratégicos em rede, em sintonia com os demais autores sociais, para o manejo da técnica de litigância como um processo de luta por dignidade e não um fim em si mesmo. E aí é sobre essa técnica de litigância que a gente vai falar quando a gente falar sobre como fazer. Que técnicas de litigância a gente pode utilizar. A palavra-chave na litigância é o planejamento, como já vamos falando. Então, o que é que eu quero? A questão, eleger o tema, né? Que tema é esse que eu vou escolher? E é preciso que esse tema tenha interesse público, para que eu possa conseguir envolver o maior número de atores para fortalecer o processo de litigância, né? E, claro, é preciso que o caso seja plausível, né? Não vou litigar o direito da gente viajar de foguete para ir para a Lua, né? Enfim, isso é óbvio, né? Então, ou seja, que haja uma plausibilidade naquele direito que eu estou querendo, né, argumentar. Como é que eu vou determinar que haja um interesse público, que tenha interesse público no caso, né? E isso aqui, só para esclarecer, eu não estou tirando da minha cabeça, né? Assim, isso foi curso de litigância estratégica que a gente já fez como defensor interamericano, mas na verdade era aberto para qualquer defensor público, no Chile, na Universidade Diego Portales, que faz capacitação assim, e trabalha, o Chile trabalha, a Defensoria do Chile são uma parte, né? Não digo que seja uma defensoria modelo, em muitos casos, primeiro porque só trabalha no criminal, segundo porque eles têm um programa que é, por alguns aspectos, bem duvidoso, que é o Projeto Inocente, né, que é um projeto norte-americano mesmo, estadunidense mesmo, que tenta trazer que a defesa faz defesa de inocentes, né? Assim, isso é muito perigoso porque a gente, né, faz defesas de todos os tipos. Então, enfim, há muitas críticas nesse assunto, mas o fato é que eles trabalham muito com litígio estratégico em função desse projeto inocente, ou seja, selecionando casos de pessoas que, como a gente sempre tem, erros judiciais, né, assim, e dar visibilidade àquilo para traçar uma estratégia de que nós da Defensoria somos bonzinhos porque só defendemos pessoas inocentes, né? Eu acho que isso tem uma certa dificuldade de pensar nisso, mas o fato é que eles trabalham com litigância estratégica também, né? Então, como determinar que haja esse interesse público, né, o que dizem, né, ou seja, pensar no impacto daquele caso selecionado para a população, né, vai atingir que grupo populacional, qual é o impacto de você trabalhar aquilo, determinar se há esse interesse coletivo, né, ou seja, um bem jurídico coletivo, não é um caso que vai ser para uma única pessoa, talvez não seja um bom caso para ser eleito para fazer um trabalho de litigância estratégica, né. Tem que pensar que ele vá para modificar a jurisprudência, a legislação, a política, ou seja, realmente pensar numa transformação estrutural. Claro que tem uma interface, sem dúvida alguma, com temas de direitos humanos, né, para elaborar essa litigância estratégica. É preciso que o interesse público apareça muito claro no caso, né, que a gente vai estar trabalhando, né, que se trata de casos paradigmáticos, como eu falei, que seja possível detectar no caso, os defeitos estruturais da ordem do organismo legal interno, né, de maneira a promover, através da ação jurídica, mudanças ou substituições nisso, e que seja previsível que o caso possa produzir um impacto público significativo. Tudo isso aqui
é a etapa de seleção de casos, né? Que casos que eu vou selecionar para transformar aquilo num litígio estratégico, né? Existe a possibilidade, por exemplo, a gente pode avaliar de usar instrumentos internacionais de proteção desses direitos, que existe um compromisso institucional com as defesas assumidas, e isso é muito importante, porque um litígio estratégico é de uma responsabilidade que você está levando a bandeira, uma bandeira muito grande. Qual é o compromisso da sua instituição de sustentar isso, né? E de promover, de fato, o apoio aos interessados no trâmite do caso, porque às vezes a gente pode imaginar que comece com um grupo de interessados e outras pessoas vão se tornando interessados naquilo, então é preciso ter consciência do trabalho que se está fazendo, para não abandonar o trabalho no caminho, né? Digamos assim, que o caso seja plausível, né, como a gente já tinha mencionado antes, né? Que tipos de estratégia a gente pode utilizar para fazer esse litígio de caso, né? Então a gente pode pensar que as estratégias podem ser do ponto de vista substantivo ou processual mesmo, quais são os mecanismos processuais que eu vou utilizar. Pode ser uma estratégia individualizada ou coletiva, que eu não estou falando de uma pessoa determinada, mas sim de quem vai trabalhar o caso. Né? É um núcleo, é mais de um núcleo, aí pensando na Defensoria Pública, né? Assim, é a Defensoria Pública com uma ONG junto que vai trabalhar, né? Assim, e isso é importante porque a gente vai precisar dividir tarefas nesse litígio estratégico também, né? A estratégia pode ser também, isso é muito importante porque se esquece, anterior ao litígio e posterior ao litígio também, né? A gente conseguiu a sentença favorável, o que a gente faz com aquilo, né? Então, o que a gente faz para dar visibilidade e ter resultados estratégicos por aquele trabalho lá que foi feito, né? O trabalho não é para morrer com a decisão, ou não é para morrer com uma lei que a gente conseguiu mudar, ou com a política que a gente conseguiu implementar. E isso, só um parênteses, é um problema muito do Brasil, isso, né? Da falta de divulgação, às vezes, das coisas. Eu estava comentando isso na sala de aula, terça-feira, com a minha turma, por exemplo. Semana passada eu estava no Chile, para uma primeira reunião de segmento da sentença do meu primeiro caso interamericano, que foi o primeiro caso em que, por unanimidade, a Corte reconheceu a saúde como um direito humano justiciabilizado, né? O que é isso? Né? No curso anterior, a gente comentou sobre isso. Existem alguns um leque de direitos humanos. Alguns direitos não podem ser arguidos diretamente perante a Corte pela violação dele. Então, estrategicamente, e aí vai também um pouco do litígio estratégico na Corte, a gente não diz que violou o direito à saúde, diz que violou o direito à vida por meio de situação de saúde. Mas o direito violado era o direito, sempre a gente levantando o direito à vida. Porque o direito à saúde é um direito que está no DESC, né? Ou seja, no Protocolo de São Salvador, e nem todos os artigos do Protocolo de São Salvador são artigos que permitem a justiciabilidade direta, né? Que nada mais é que você alegar essa violação. Esse meu caso chileno, foi o primeiro caso que eu fui nomeada, foi em dezembro de 2016 que eu recebi o caso. E era o quê? Uma situação nítida de violação do direito à saúde de um idoso. Então, é o primeiro caso interamericano que também discute situação de pessoa idosa no Chile, né? Então, uma pessoa que foi submetida a uma cirurgia sem consentimento prévio, né? Então, tudo questão relacionada à saúde. E, enfim, não vou descrever o caso, mas o fato é que a pessoa morreu e a família, durante muito tempo, né, tentando obter resultados no Chile, e o caso chegou na Corte, e aí, em junho desse ano, foi proferida e publicada a sentença, né? A audiência foi ano passado, em outubro, e nesse ano a sentença. Então, um caso de saúde, a primeira vez que foi, enfim, decidido, como eu estou falando, o caso de saúde, o artigo 26, como direito justiciabilizado. No Chile, semana passada, a gente começa a etapa de cumprimento da sentença, né? Que é toda uma etapa mais política, de negociação com os ministérios do país. Então, eu fui para ter audiência com o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, para tentar traçar um cronograma de cumprimento, né, da sentença, da reparação da sentença. E qual é a minha surpresa? Claro, bastante positiva, em todos os lugares. E quando eu digo em todos os lugares, não estou falando no meio jurídico, né, que seria mais fácil de você pensar, mas, por exemplo, está num táxi, você não veio, né, é turista, não sei o que, não, vinha a trabalho. Ele trabalha em quê? Na Defensoria Pública.
Aí eu falei, eu atuei no caso Poblete Vilt, né? Falei o nome sim, então assim, as pessoas sabiam o que era o caso, né? Então, e o que é isso? Produto do resultado do que foi feito, da divulgação do caso nisso, né? Então, é um caso importante para um chileno, porque traça assim, possibilidade de modificação na política pública de saúde dele, né? Ou seja, escancarou. Não que a nossa política pública seja melhor do que a chilena, né? Mas a gente está trabalhando no caso chileno. Então, a gente tenta escancarar que há muitos problemas na política de saúde chilena. As pessoas que vivem lá sabem, né? Assim, mas o caso foi dado uma visibilidade internacional aqui, né? Então, o tanto de artigo que já vem sendo publicado lá e tudo, aí eu pergunto para vocês. A gente teve recentemente, que 2 anos, 2016, sentença do caso Chucuru, né? Quem escutou falar sobre a sentença do caso Chucuru? Só quem trabalha com a coisa do indígena, né? Assim, do caso Herzog, o que é que aconteceu? Disse, a favela Nova Brasília, o que é que ele disse sobre violência policial? O que é que a corte se manifestou sobre? E a Fazenda Brasil Verde do Pará, que fala de escravidão. Imagina que o Brasil teve uma condenação contra a escravidão, né? E cada que isso é discutido de modo assim, de ter uma... E aí não se pode nem dizer, não, é porque o Brasil recebeu muitas sentenças, o Chile recebeu menos, né? Não é isso, é porque falta a gente pensar, né, numa continuidade do alcance, ou seja, já foi uma vitória foi uma vitória a gente ter tido uma sentença, né, assim, que condene o Brasil naquilo, mas falta um outro pedaço disso aí, né, que é o trabalho interno, né, que é bem isso aí. Ou seja, essa estratégia posterior do litígio, né? O que é que eu vou fazer com aquele litígio que eu ganhei, né? Como é que eu vou fazer para dar um boom naquilo e, de fato, atingir mais pessoas, né? Uma coisa que é sempre importante lembrar aí, que muitas vezes a gente esquece em litígio estratégico, é quem é o dono do caso, né? E o dono do caso nunca pode ser nem o movimento, por ONG, né? Por si, nem a Defensoria Pública, aqui a gente falando de Defensoria Pública. O dono do caso é o cliente, né, digamos assim, pus entre aspas aqui, porque, como dizem os livros de estratégia, eu prefiro dizer que o dono do caso é o nosso defendido, né, pensando em defensoria pública. E por que isso é importante? Porque a estratégia tem que ser conversada com ele também, né, porque a gente não pode fazer uma coisa que seja contra ele, e aí eu estou falando do sentido da exposição, né. Muitas vezes a gente pega um caso, aquilo é um absurdo, não sei o que lá, vamos jogar na mídia, não sei o que. Será que perguntou se aquela pessoa queria que o caso dela, o nome dela fosse exposto na mídia, né, assim, daquela maneira? Recentemente, essa semana, né, aconteceu aquele caso da advogada em São Paulo, né, que foi algemada no chão, né, tudo, não sei o quê. No Rio, Rio de Janeiro, isso. Então, assim que saiu aquilo, né, em grupos, né, da Defensoria Pública, a coletiva de mulheres defensoras públicas, né, a gente tem que fazer um artigo, jogar na mídia e não sei o quê, porque isso é um absurdo, não sei o quê, não sei o quê. Aí uma defensora falou com toda a sensatez, acho que se a gente divulgar, não tem que divulgar o nome da mulher, não tem que divulgar a foto da mulher, porque ninguém perguntou para ela se autoriza, né, isso, se ela deixa utilizar isso. Então, vamos falar genericamente, vamos construir a nota pública em repúdio, mas de maneira que não cause, né, nenhum desconforto para ela, caso ela não queira, né? Claro que depois, ao longo da semana, você vê que ela mesmo se manifestou e tudo é diferente, mas isso é o que é pensar sobre quem é o dono do caso, de quem é aquela demanda, né? É aquele povo indígena. Ele quer ser mostrado daquele jeito, né? Assim, ele quer que a gente vá lá e tire foto e coloque, né? E aí vai muitas peculiaridades. Quem trabalha com o povo indígena sabe que às vezes a fotografia pensa que é tirar a alma, né, e tudo. Então, até que ponto o meu litígio não vai estar causando uma violação maior do direito daquilo, né? Então, tudo isso é para a gente refletir do como fazer. Não é porque o caso é grande, o caso é lindo, eu vou levar porque, meu Deus, isso aconteceu. Não, a gente tem que tudo agir com planejamento, né, assim, com responsabilidade, né? Também é preciso pensar se essa minha modalidade de litígio, principalmente, né? Se eu estou pensando numa coisa local, se eu estou pensando numa coisa internacional, e isso é importante, qual é o alcance que você quer, né? Eu vou passar um pouquinho por causa da hora, mas vamos lá. O que se deve primar, isso aqui é importante, a pessoa ou a causa em si, certo? O defensor público ou o defendido, né?
por causa disso que a gente estava falando, né? Pode às vezes acontecer que haja conflito, né? E que sempre tem que prevalecer o defendido. O litígio estratégico, e aqui tem um quadro para a gente entender isso aqui, ele é uma modalidade, né? Como estava falando, pode ser feito de diversas maneiras diferentes. Desculpa que aqui ficou digitado errado. Há uma forma afirmativa, que se diz, e uma forma defensiva de fazer o litígio. A afirmativa seria aquela que eu vou buscar. Eu vou buscar a causa, eu vou buscar o defendido, eu conheço aquela coisa na situação, então eu vou arregimentar para eu ir buscar. E outra coisa é a forma defensiva, ou seja, eu recebi aquela demanda, né? Eu recebi o defendido. E aqui, então, é um mapinha aqui desses cursos de falar para a gente pensar da maneira do planejar, que ele dizia assim, a minha estratégia foi, né, defensiva ou afirmativa? E no mesmo caso eu posso ter as duas coisas, né? Estratégias defensivas daquilo que foi, ou seja, eu posso ter recebido um caso e eu ir atrás de outras coisas daquele caso. Então eu estou juntando o defensivo com o afirmativo, né? Eu estou buscando, eu recebi um caso, uma pessoa, né, que trouxe aquilo, ok, aquilo é grave. Será que tem outras pessoas também sofrendo naquilo, né? Assim, para eu envolver? Então eu estou indo atrás, né? Afirmativamente. Aí de pensar, em pequena escala e em grande escala, né? O que é? E isso qual é a ideia desse quadrinho? É do que eu pensar aqui, a gente vai ver nos outros slides, quais são as atitudes ou os mecanismos que eu vou usar para cada coisa dessa. O que é que eu vou... é afirmativo, eu vou buscar. Como é que eu vou buscar? Eu vou buscar como? Eu vou botar no alto-falante que as pessoas venham, né? Assim, eu vou começar a me inserir na comunidade para ver o que é que tem ali, né? Assim, eu vou criando dentro da defensoria núcleos específicos sobre determinada ação para que os grupos, os núcleos, os assuntos venham chegando, né? Isso é a coisa do planejar. Não, eu quero só documentar uma coisinha pequena lá, então que tamanho é essa minha atitude no fazer, né? E no receber também, né? Então, é maneira de você planejar o litígio, né? Então, para também pensar se eu vou trabalhar em comunidades, né, ou se eu vou trabalhar num caso único. Lembrando que quando eu estou falando aqui no caso único, não é necessariamente o caso de uma pessoa, pode ser de uma pessoa, né, assim, mas eu digo é mais focado, ou é um litígio que vai fortalecer toda a comunidade, né. Muito importante, existe alguma investigação acadêmica a aquele respeito, né, e isso é fundamental. Entre os mecanismos, não há como você pensar em um litígio estratégico forte, sem pensar na ingerência do assunto na academia, né? Aqui no final tem um traço de metas do que a gente pode fazer niticando. Mas uma das coisas a se pensar é um assunto novo, né? Eu quero trazer aquele assunto. Eu vou falar o exemplo de uma coisa que a Neila falou ontem, né? De um índio que está cumprindo progressão de regime, né? E está no regime semiaberto, é isso? E ele tem que ir da aldeia para o fórum, né? E isso faz com que nesse ida e volta dele, ele passe um dia andando, porque fica a 100 km de distância, né? Então ele tem que vir 100, voltar 100, todas as vezes que ele vai ter que comparecer ao fórum, né? Aí eu quero mudar isso, né? Eu quero, mas o juiz sozinho numa mudança dessa não vai fazer. Então vamos pensar, é um caso isolado, ou seja, a gente está pensando num caso único, que depois, claro, que vai atingir outros indígenas, mas a gente está com um caso único. Aí eu quero mudar isso. Se eu fizer o pedido direto para o juiz vai usar lá a LEC, não tem como mudar e não sei o que lá, e vai ser assim. Então vamos pensar estrategicamente isso, como a gente poderia pensar em envolver a academia. Será que algum artigo foi escrito nisso? Ou será que eu não posso fomentar que seja feito um artigo nisso, né? Alguém da academia que seja dessa área, que vai poder produzir um artigo que tenha envergadura, né? E aí que eu possa então reproduzir esse artigo nos meios de comunicação, que aí que eu chame então gente para dar entrevista falando no assunto. Por quê? Ou seja, para que eu faça com que aquele assunto se torne o quê? De interesse público, para que eu deixe de ser um caso particular isolado que ninguém saiba e eu transforme o interesse da coletividade naquilo, né? Que as pessoas fiquem curiosas, que comecem a se discutir sobre aquilo. Claro que vai ter que ser sempre pensar que vai vir coisas positivas e vai vir coisa negativa quando a gente vai jogar. Vai vir mídia que vai dizer, não, que isso é um absurdo, não sei o quê, mas vai vir o positivo. Eu tenho que estar o quê? Planejada. Eu tenho que ter o quê? Um pouco de controle disso aí. Então eu tenho que me juntar com quem vai fazer
né, parte dessa, que meio de comunicação que eu vou usar, né? Assim, será que eu tenho uma faculdade de direito que possa eu posso chamar para fazer uma conferência, né? Então eu posso dar visibilidade a isso, né? Isso é você ir pensando nisso, e no meio disso essa investigação acadêmica, aí os meios de comunicação, como eu estava falando, né? Qual é transformar, né, a relação da audiência e do público com a causa, né? Isso que o meio de comunicação vai fazer, aproximar, né, o público, aquela minha audiência para aquele assunto. Se for pensar numa mudança legislativa, é preciso construir um lobby de acompanhamento legislativo, né? Então, é importante isso, tanto no momento, a depender se, ou seja, se minha demanda é de uma produção, de uma mudança legislativa, tanto no momento anterior da demanda, né, para definir que ideias e que recursos eu vou usar nesse lobby, né, e também no posterior, né, ou seja, o segmento legislativo. A lei foi implantada, mas ela pegou, né, é o que diz assim, ela pegou ou ela não pegou, né? A gente não tem no Brasil uma cultura muito da gente analisar as leis depois, né? Assim, os Estados Unidos têm matéria no curso de Direito sobre isso também, né? Nos estudos de Direito, que esqueci agora especificamente o nome da matéria, mas o você estudar depois, se a lei pegou, se a lei não pegou, e por que não pegou, né? Aqui no Brasil a gente costuma, se não pegou, faz outra lei, né? Assim, mas ninguém parou para estudar por que não pegou a lei, ou quais foram os problemas, né, no meio daquilo ali. Isso é pensar também nisso, né, na litigância estratégica. Então, dos aspectos preliminares de trabalho, é pensar, primeiro, qual é o problema, né, e aí eu investigar aquele problema, o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho acerca daquilo, mapear, né, o que é. Depois, o que é que eu quero como solução? Falando do caso da Neila, eu quero o quê? Que ele vá bimestralmente, é uma solução para mim, né? Que ele vá semestralmente, ou que ele não vá, que você invente um outro modo de pensar nisso. O que é que eu quero, né? Assim, aquele que não sabe para onde quer chegar não vai conseguir caminhar, né? Uma coisa é uma estratégia. Então, o que é que eu quero naquela estratégia? Dar visibilidade por dar visibilidade? Pode ser, mas, né, se a gente está pensando no cliente, no defendido, seja ele comunidade, seja ele caso individual, ele quer alguma resposta daquele litígio, né? Eu não posso só usar como propaganda para promover a instituição, né? Porque aí é promoção da instituição só, né? Se eu tenho que focar na pessoa, no grupo que eu estou defendendo, eu tenho que pensar o que é que ele quer com aquilo, né? E às vezes o que ele quer, o resultado, é um resultado que vai ter que ser dialogado com a comunidade. O que é que a comunidade quer, né? E aí você, como o operador jurídico disso aí que vai estar trabalhando com a comunidade, trabalhando com a pessoa, cabe também você, não, isso que você está querendo como resultado não é plausível, né? E aí vai caber você então também dizer uma coisa plausível para ele do que é possível alcançar. Isso é estratégia, né? E aí negociar essa estratégia, negociar qual é o resultado e trabalhar para que esse resultado seja feito, né? Então, qual é a minha meta de alcance? Que recursos eu vou usar, né? O que é que eu tenho disponível para usar? Eu tenho um núcleo da defensoria disso, eu tenho um núcleo daquilo, eu posso trabalhar junto os dois núcleos. Mas eu tenho também a defensoria tem uma página que tem uma visibilidade grande, eu posso utilizar, né, ali nessa página. Eu tenho também um professor, então esse aqui eu também posso utilizar. Eu tenho como fazer uma audiência pública, né? Assim, eu tenho. Eu tenho organismos, eu estou falando da causa indígena por causa desse exemplo a gente utilizar aqui sempre. Então, eu tenho ONGs que trabalham com isso, que são parceiras e que podem me dar informação e tudo. Então, eu tenho o que é que eu tenho? Né? Assim, como é que eu posso montar uma equipe para gerir esses recursos que eu tenho, dividir as tarefas nisso para cada um fazer. Então, o fato é que litígio estratégico ninguém faz sozinho, né? Assim, não se faz um bom litígio estratégico sozinho de maneira alguma. Por isso que é preciso o compromisso institucional da matéria, né? Até que ponto a instituição está compromissada, porque a demanda vai ser criada, né? Assim, e ela vai ter desenvolvimentos, né? Identificar, então, esses objetivos das pessoas, quem pode fazer o quê, né? Como eu estava falando. Então, o que temos a história do caso, o lobby, né? Tudo isso seriam etapas dessa organização estratégica, né? Então, na litigação em si, identificar que mecanismos podemos ou convém que a gente utilize,
né? Porque, ou seja, tem mecanismos que a gente pode ter, mas convém utilizar, né? Convém dar a matéria para um jornalista que a gente sabe que é contrário a fazer, talvez não convenha. Se só tenha ideia contrária na mídia, talvez não convenha utilizar a mídia. Então, vamos utilizar um outro método de aproximação com a sociedade. Vamos, então, utilizar nós mesmos, a audiência pública, que a gente possa falar sobre o tema. Às vezes, a mídia televisiva é ruim, mas talvez o rádio seja bom para alcançar aquela comunidade. Então, o que é que a gente quer alcançar? Que meios a gente pode, de fato, usar, né? E aí, pensar o litígio afirmativo, como eu falei, o defensivo, em que escala, e definir o que vamos perseguir judicialmente, se é uma coisa judicial. Porque uma coisa é toda essa construção por fora, mas judicialmente o que é que quer? Às vezes toda essa construção por fora é para criar essa aproximação da audiência, né, ou seja, do público com a matéria. Porque, não se engane, isso vai influenciar no julgamento, né? A gente sabe disso, né? Não existe imparcialidade, né, como fosse uma coisa esterilizada da sociedade. Isso não existe, né? É muito mais difícil que um juiz decida uma coisa, né, quando já tem toda uma discussão na sociedade, nos meios favoráveis àquilo, né, se é uma coisa difícil de construir. Então, o judicial pode ser só a decisão a respeito de que tipo de coisa de progressão de regime tem que se cumprir. Talvez todo de fora seja dizer que a cultura indigenista é outra, como é que é isso, e trazer toda essa discussão para depois você pensar na decisão em si, né? E aí pensar na monitoração, na supervisão, quem vai fazer o quê. E o que é que a gente pode fazer do internacional, né, para trazer isso aqui? Eu não sei como é que eu esqueci de marcar aqui o tempo, eu não vi que horas eu comecei, né? A Camille está aqui, mas enfim, então ela não está aqui, né? Então vamos lá. O que é que eu posso utilizar de mecanismos internacionais para fortalecer esse meu litígio aqui? Né? Primeiro, se a gente vai pensar do ponto de vista internacional, isso é fato. Não há como pensar num litígio internacional sem pensar na atuação estratégica, né? Ela é, sem dúvida alguma, o ponto estrutural e esse caso paradigma. Por quê? E aí, pensando, por que o internacional pensa assim, e se a gente pensar mais no internacional interamericano, é assim. Se a gente vê o número de casos que chegam, os números que chegam pela porta de entrada da comissão, né? Hoje a gente não vai falar de como funciona o sistema, mas os casos chegam sempre pela comissão. Nenhum caso chega diretamente da pessoa para a corte, não é possível. A pessoa pode apresentar o caso perante a comissão. A comissão recebe mais de 2.000 casos por ano. A comissão tem um número de pessoas trabalhando menor do que as pessoas da corte. A corte produz 18 decisões em média no ano. Então imagine que você tem mais gente trabalhando nesses 18 casos do que o número de pessoas trabalhando nesses 2.000 e pouco dos casos que chegaram no ano, fora a demanda reprimida, que está, enfim, só para assustar um pouco, mas é a realidade, a comissão está trabalhando hoje nos casos da década de 90, né? Então, você vê a situação como é que está, né? Da análise. Ah, mas tem caso mais novo que saiu? Tem, mas pode ter acontecido. Por quê? A atuação estratégica do caso. Ou seja, o caso era um caso paradigma. E aí ele foi pensado lá do monte para trazer. Porque, ou seja, não tinha nenhuma coisa nesse sentido. E aí, claro, tem outras questões processuais internas que às vezes faz com que um caso ande mais rápido do que o outro na comissão. Mas, de modo geral, para você tentar fazer com que ele, seu caso, saia da vala comum, né, você tem que conseguir demonstrar que aquele caso é um caso paradigma. Ou seja, que não foi um caso isolado. Ah, então eu posso levar demandas coletivas? Não. Infelizmente, você tem que individualizar a vítima do caso no sistema interamericano, né? Ainda não dá para falar de modo genérico. Você vai ter que individualizar. Mas aquela pessoa pode, ou seja, aquele caso único, você pode conseguir demonstrar que aquilo ali atinja, não é só aquilo, né? Ou seja, um caso de desacato que, né, se levou. Ah, não, é um caso, foi aquela pessoa que sofreu aquilo, só que aquilo ali é uma coisa reiterada que acontece, né? Então você vai conseguindo demonstrar que uma mudança, uma decisão naquele caso vai refletir um impacto, né, capilarizado em vários estados, em vários níveis da sociedade, né, daquele país. Então, por isso,
é que se diz que, embora sejam 18 casos no ano, o coração do sistema interamericano é que ele vai estar decidindo sobre casos paradigmas e as reparações que são fixadas, né, se são reparações que visam isso, né? Então, assim, se você lê uma sentença da corte, não é só monetária, né, a reparação que é dada, né? A monetarização é uma indenização que é dada ali, o que é bem diferente do sistema europeu, né, que hoje está cada vez mais monetarizado. As decisões do sistema interamericano passam por decisões de não repetição, ou seja, garantias de não repetição. Então, ela vai fixar coisas que sejam produzidas para que aquele tipo de violação não volte a ocorrer, ou seja, capacitações, tem que ter uma mudança legislativa, tem que ter, né, assim, alguma coisa assim. Então, por isso que pensar no litígio estratégico no âmbito internacional é pensar no litígio no âmbito internacional tem que partir da base que a litigância tem que ser estratégica. E a gente vai trazer alguns exemplos que eu acho que a gente faz quase nada como Defensoria Pública, que a gente poderia fazer muito mais, né, assim, e é completamente ligado a essa litigância internacional. Ou seja, e isso aqui é muito... Quem acompanhar qualquer decisão internacional vai ver isso, que as redes transnacionais de advocacy têm sido uma estratégia crescente utilizada pelos peticionários da Comissão Interamericana para denunciar violações de direitos. O que são essas redes? Isso aqui, rede, já está querendo dizer o quê? Sozinho você não vai conseguir, né? A defensoria sozinha não vai conseguir. As ações que você tem com a defensoria são defensorias juntos com ONG, juntos com o movimento social, né? Sozinha não vai, né? Vou listar aqui algumas para vocês verem quantas pessoas juntas nessa petição, sim, quantas pessoas juntas nessa petição. Um núcleo da defensoria foi um núcleo daquilo ali, mas de trabalhar em conjunto, né? Então, aqui vou passar um pouquinho, são só dados aqui, só para a gente ver os temas de denúncias que foram acolhidas por décadas internacional, mas vamos lá. Quais são esses instrumentos para a gente passar mais para uma parte mais prática mesmo? A gente tem que pensar primeiro onde eu quero chegar, né? A gente tem instrumentos nos dois sistemas, sistema ONU e sistema interamericano. Claro, os sistemas regionais, né? Assim, falando do sistema interamericano. Óbvio que a gente não vai falar sobre, né, nem todos os mecanismos do sistema interamericano, nem muito menos do mecanismo ONU, porque são muitos, né? É uma hora para a gente só frisar o que seria o litígio estratégico. Mas, primeira coisa, se a gente está pensando em pensar no litígio estratégico que vai chegar ao âmbito internacional, eu tenho que primeiro saber, vai aquilo do planejamento. Qual é o âmbito internacional que eu quero seguir, né? Então, primeira coisa, onde eu quero seguir. Pensar no interamericano, a gente tem que saber que a gente tem dois órgãos, né? Então, a gente tem a comissão e a gente tem a Corte Interamericana. A comissão, ela vai atuar principalmente num âmbito político muito forte, né? Então, a comissão é quem recebe as demandas, ou seja, ela tem essa função da adjudicação dos casos, mas ela tem uma função política muito forte. E essa função é que eu venho frisando que a gente precisa... Eu não estou nem conseguindo entender. Só? Meu Deus, então vamos lá. Então, essa função, vou falar mais rápido agora. Essa função política é a função que a gente tem que se apoderar mais dela. A gente pensa muito na função de adjudicação de casos, porque o nosso pensamento como defensoria ainda é um pensamento que está muito ligado àquela coisa de judicialização. E a gente pensa pouco na litigância estratégica e menos ainda na litigância estratégica política, né? Então, é isso que a gente precisa pensar mais. E o internacional ajuda muito nisso, né? Vou passar isso aqui só para a gente chegar nisso aqui, né? Que é esse ponto. Existe na Comissão Interamericana essa audiência, que é uma audiência de caráter geral, prevista no regulamento da comissão, certo? E aí tem como ela pode ser feita e tudo, e qual é a vantagem dela. Qualquer um pode pedir essa audiência. Qualquer um pode pedir essa audiência? Pode pedir essa audiência. Não tem que ser um caso específico? Não. Né? Assim, você vai construir um caso, mas o que eu quero dizer, não precisa das limitações de competência, prazo, parará, que é para construir um caso natural, né? Por quê? Porque é uma função política da comissão, né? Ou seja, o que é isso? Você vai apresentar a demanda, você vai dizer que isso aqui é importante por causa disso, você quer que o Estado seja chamado para discutir isso, não sei o quê. Vai vir uma sentença daquilo? Não vai vir uma sentença. Vai vir uma recomendação, talvez. E às vezes nem vem a recomendação.
vem só o constrangimento político de você ter levado o Estado para uma audiência internacional para discutir o caso. Você está entendendo? Então, qual é a associação que você pode fazer? Eu estou pensando na situação lá do indígena que a Leila falou, sobre a progressão de regime, não sei o que, não sei o que. Será que isso acontece com outros indígenas também? Será que você consegue demonstrar que isso vem acontecendo de forma... Será que isso não é um caso para se chamar... Então, aí eu vou pensar nas estratégias de litigância. Eu penso aqui em artigo da academia, eu penso em usar os meios de comunicação e eu penso, por que não, também de pedir uma audiência internacional. E aí, o que é que eu vou ter depois que eu for fazer a demanda para o juiz? Eu vou ter como juntar... manifestação da academia a esse respeito, eu vou ter que como juntar, olha, esse caso foi inclusive levado internacionalmente, o Estado recebeu, foi submetido a uma audiência, umas perguntas internacionais a respeito dessa situação, enfim. A audiência de caráter geral, ela é o instrumento mais fácil. Existem outros instrumentos? Existem, que não têm audiência, que é o quê? Porque a comissão tem uma série de relatorias. E aí você também pode encaminhar o caso com a relatoria, informando aquela violação que está acontecendo. E o que vai acontecer? Se você acompanha o site da comissão, você vê que todo dia tem notas de imprensa da comissão. A comissão manifesta preocupação por causa disso, aquilo ali tem algum constrangimento sancionatório para o país? Não, é um constrangimento o quê? Político. A gente está pensando em litigância estratégica. Então, isso também é mecanismo para você fortalecer a sua litigância estratégica, E aí, uma boa notícia, está aberto o prazo para solicitação de audiência neste momento, Porque, como eu falei, abre-se o prazo antes das sessões, Então, normalmente, 50 dias antes, ele abre-se os prazos, E aí, depois, você faz os pedidos, e tem 30 dias para pedir as audiências, depois que vem o resultado, você sabe que vai ser a audiência naquele dia lá. Quais são as desvantagens? Tudo tem vantagem e desvantagem, você tem que custear. A sua ida. A comissão não paga nada pela realização da audiência. Mas está aberto o prazo aqui, até 25 de setembro, para a realização da audiência nesse período aqui em Washington. Então, eu posso testar, fazer? Pode testar, fazer. O que é que eu digo? Não faça sozinho. Se junte com um movimento social. Se junte na demanda nisso. Tem até formulário para fazer isso, assim, ou seja, não é uma coisa tão... Aqui, mais ou menos assim, um formulário de o que você tem que colocar, Ou seja, você tem que conter o objetivo do seu pedido, uma síntese das matérias que são impostas, mais ou menos o tempo que você precisa para expor. Ele não é uma audiência muito longa, então normalmente é 1 hora, tem que ser quase um TED Talk, assim, bem específico. Identificar quem você vai levar para a audiência, saber se você quer ou não que o Estado esteja lá constrangido na audiência, para falar. Enfim, isso é um mecanismo internacional. Aqui, mais ou menos, eu estou trazendo assim, só para vocês terem ideia, das últimas audiências que aconteceram em 2017 e 2018. Todas, assim, embora não esteja aqui frisado, em todas essas que eu trouxe, aqui assim, tá vendo? Defensoria Pública do Pará, Tá vendo aqui? Mas ela fez esse pedido com quem? Tá vendo? Todos esses aqui, para falar sobre o quê? Sobre a violência contra pessoas afrodescendentes LGBT no Brasil. Então, ou seja, só para mostrar a necessidade da articulação com o movimento. Sozinho não vai conseguir. Aqui tem menos gente. Todas essas aqui, se procurar, assim, eu selecionei coisas que tinham algum núcleo da defensoria. Mas só para mostrar, isso são as últimas que foram feitas no ano passado para cá. Então, o papel-chave é, sem dúvida alguma, exercido pela mobilização dos movimentos sociais, sociedade civil, mídia, por meio de campanhas, parará. Então, o êxito de um litígio estratégico está ligado a isso aqui. Aqui só um exemplo prático de um caso brasileiro, de não é nem Corumbiara, eu acho que é Corumbara, que eu escrevi errado aqui. Mas, enfim, o que era? Era uma situação de quê? De terra, certo? Qual foi que se tratou como importância, Assim, o que é que se fez pensando estrategicamente? Não se levou o caso como o caso de terra, se levou o caso como violação ao direito à vida, por causa da violência policial que foi utilizada na terra. Por quê? Porque estrategicamente iria ter mais visibilidade internacional levar assim. Então, a situação da terra foi discutida de maneira transversa na causa. Mas, como resultado interno, se conseguiu dar visibilidade à questão da terra, à questão do MST. Na década de 90 e 95, várias, então, regularizações de assentamento que
foram sendo feitas depois disso, né? Isso aqui é só para dar um exemplo assim, do pensar internacional. Às vezes, qual é o seu objetivo? Talvez para você litigar, você não vai levantar logo aquilo. Era o que acontecia nos casos de saúde, né? Então você não levava violação à saúde. Por quê? Porque não era acolhido violação à saúde. Então você levava o quê? Violação à vida, integridade física, outra coisa. Mas aí depois, internamente no resultado, você trabalhava com o resultado da saúde, trabalha com o resultado da Previdência Social, trabalha com o resultado, né, de outras coisas. Então, a estratégia privilegiou o direito à vida, né? O objetivo não era obter a declaração sobre as evicções forçadas, né? O Movimento Sem Terra assumiu o papel de relevância, né? E várias estratégias para pôr fim nisso, em virtude disso. Ou seja, embora o direito à vida tenha sido ponto estrutural, isso não impediu que os direitos sociais, econômicos e culturais fossem ressaltados aonde? Nas campanhas de mobilização, né? Então, assim, o que você quer alcançar? O Damião Ximenes foi outro também no Brasil, né? O primeiro caso da condenação no Brasil era um caso de saúde, mas ele não foi levado como saúde. Ele foi levado o quê? Violação do direito à vida. Mas o que é que ele resultou internamente? Discussões a respeito da política de saúde mental. Né? Assim, se conseguiu trazer esse trabalho, modificação da lei de saúde mental brasileira, né? Assim, então isso o pensar no litígio estratégico. No sistema ONU, só para trazer um outro mecanismo aqui rapidinho, o sistema ONU de modo geral tem vários mecanismos, mas vamos focar em uma aqui, que a gente pouco usa também, que é eu estou focando nesse que eu digo assim, que são os mais fáceis de utilizar, porque não tem muitas regras de admissibilidade, né? Assim, você não tem prazo para, aconteceu dentro de 6 meses, não aconteceu dentro de 6 meses, não é isso, são mecanismos eminentemente políticos. Um deles é a revisão periódica universal, ou seja, o Brasil passa por sabatinas, o Brasil só não, todos os países mesmo da ONU passam por sabatinas periódicas perante a Assembleia Geral da ONU, sabatinas em que se discute tudo do país, do ponto de vista de direitos humanos, né? Então, tudo, você pode levantar tudo. Como é que é feito? O país faz um relatório dele sobre como está a evolução dos direitos humanos dele. A sociedade civil faz outro, né? Assim, o relatório da sociedade civil esclarecendo. Então, você quer que uma demanda entre naquele relatório. Eu queria que aquela causa indígena entrasse, no último entrou. Então, o movimento indígena trabalhou muito fortemente para que houvesse um ponto nesse relatório da sociedade civil, porque vai um relatório da sociedade civil, entende? Assim, ou seja, é um relatório que vai com limite de folha, não tem que não sei o quê. Então, você precisa trabalhar internamente para que aquele seu caso tenha uma visibilidade, entre nesse relatório da sociedade civil e ele vai vir no final para a recomendação, resultado da revisão periódica universal. Ou seja, os países, né, da ONU vão estar sabatinando o seu país, né, ou seja, vão estar sabatinando o Brasil sobre aqueles pontos que a sociedade levantou, né, o que aconteceu, e ao final é feita uma recomendação também para o país, né, assim, então o Brasil já passou por 3 ciclos, né, e aí mais ou menos as etapas do exame periódico, e aí é aquilo que eu queria frisar do indígena, né, no 3º ciclo em 2017, né, essa rede que é da Amazônia, né, junto com a articulação de povos indígenas, plataforma IDESC de direitos humanos, desenvolveu um trabalho para que a situação dos povos indígenas fosse considerada no processo. Então foi a primeira vez que se conseguiu colocar a situação indígena na revisão periódica universal brasileira, né? E o que é difícil ou fácil nesse procedimento? É que ele acontece periodicamente. Então a gente já sabe que daqui 4 anos, foi 2017, daqui 4 anos vai acontecer de novo, né? E o que a gente está fazendo como defensoria, né, para trabalhar isso, né? A gente não está fazendo nada, né? A verdade é essa, a gente pouco está fazendo, a gente nem sabe que tem esse mecanismo. Cadê que eu estou conseguindo articular? Porque não dá para ser no ano que foi isso, né? Assim, você tem que ser desde antes. Por isso, então, pensar no litígio estratégico, porque o que é de imediato, o que é de médio, o que é de longo prazo. Né? E tudo isso pode ser de uma única causa, ou seja, só essa causa da progressão de regime, seja a situação criminal do indígena, né? Só citando sempre esse exemplo aqui, é um exemplo de vocês e que vi ontem aqui. Isso tem o imediato, né? Ou seja, a situação dele agora. Mas o que será que isso pode mudar para outros e até para o Brasil todo da causa disso? Então, é você pensar, né, nessa maneira. Aí, de um modo geral, quais são as relatorias da ONU, porque tal qual a do sistema interamericano, você tem atuações específicas. Por exemplo, a gente discute no Brasil a situação da violência obstetrícia, né? Obstétrica. Alguém sabe que já tem um caso desse brasileiro no comitê, né, da mulher, da ONU? Né? Assim, que é uma decisão super emblemática,
né, que isso aconteceu? Não, então a gente trabalha aqui sem fazer link, né, com isso. Então, o trabalhar, ou seja, a gente já tem, né? Então, quando a gente vai trabalhando coisa assim, não precisa nem fazer isso de novo, é a gente trazer isso que foi decidido lá para a nossa demanda aqui. Ou seja, a ONU já decidiu isso, o Conselho da Mulher já decidiu isso, né? Enfim, na Convenção já tem decisão de casos brasileiros, né? Indígena tem relatorias específicas, né? E todas essas aqui são comitês específicos da ONU com situações, decisões já proferidas, às vezes do Brasil, às vezes de outro país, mas no fato da interpretação de algum direito, que a gente pode utilizar para fortalecer, pode não, né? Vou até corrigir, que a gente deve utilizar para fortalecer nossa demanda interna, né? Então, pensar em litígio estratégico é tudo isso, né? Ou seja, no Brasil, isso tem sido utilizado para avançar nos temas e nas agendas de direitos humanos, né? E a gente precisa se conscientizar que a gente é fundamental nessa... Ih, aqui, meu tempo acabou agora. Pensar na litigância estratégica é ter capacidade de avaliar os contextos, saber que o Poder Judiciário é um terceiro poder também, né? E que é possível, e saber quando é possível a gente utilizar o Judiciário também a nosso favor, e quando é possível, quando é necessário que a gente não vá pelo caminho do Judiciário e vá pelos outros caminhos, né? A qualidade, o tipo de impacto estão o quê? Na dependência da que estratégia eu escolhi. O impacto pode ser negativo se perdermos a causa, ou se não gerar nenhum efeito concreto, e por isso que precisa ser pensado com seriedade. A atual conjuntura indica que as ações de litigância estratégica serão, nos próximos anos, muito mais uma advocacia de trincheira, de resistência, de bloquear retrocesso, do que ações que avancem na promoção da efetivação de novos direitos. Ele pode ser usado para chamar a atenção para um problema que estava invisível para a sociedade. Eu nunca tinha pensado na distância da aldeia para ele ir cumprir o semiaberto, por exemplo. Para mim estava invisível, talvez para vocês aqui não, né? Para quem mais estaria ou não invisível isso, né? Então, essa postura do defensor de direitos humanos, então, da gente, Defensoria Pública, no campo estratégico para a litigância internacional, reforça na prática a proposta de Herrera Flores, que defende que os direitos humanos são produtos culturais, parte da tendência do ser humano a construir e garantir condições sociais, políticas, econômicas e culturais que permitam a todos perseverarem na luta por dignidade. É mais ou menos isso, eu espero que vocês tenham... Enfim, ninguém me interrompeu, se quiserem interromper então agora, que terminou exatamente minha 1 hora. Mas enfim, a proposta é de você observar as causas sobre uma outra demanda e principalmente pensar que você tem que planejar, né? Que o litígio estratégico não é a propositura de uma ação coletiva, isso não é litigância estratégica. Muito obrigada. Alguma pergunta? Então, sem perguntas? Então, é possível a gente ir para o COF e voltar para... Sim, pode. E aí, tinha uma... Quem era que... aqui, tá. Tem esse livrinho aqui que não tem muita coisa escrita. No Brasil, nada, né? Praticamente. Né? Eu só... Pode ter mais coisas, mas vem tendo coisas de encontros de litigância e sendo produzidos livrozinhos pelos encontros. Se não vem editor, enfim, é isso. É esse livrinho aqui que fala do sistema interamericano, né? Especificamente. Se não, é buscar fora mesmo, advocacy, buscar coisas assim na internet, né? Muito obrigada. A atuação dos núcleos e dos demais colegas que de qualquer forma estão vinculados aos núcleos, porque os núcleos não andam sozinhos, não é? Então é tanto esta parte da audiência, como a questão da ONU do relatório, como a questão da legitimidade que não deu tempo para explanar, de levar o caso à comissão. Isso pode ser trabalhado pela defensoria, pelos núcleos, no que precisar do material que eu tenho e estou à disposição. Eu até estava comentando com a doutora Luciene, agora em outubro, o meu grupo de trabalho junto ao Congresso Internacional de Coimbra é justamente
a análise do critério decisional da Corte Europeia de Direitos Humanos. E por óbvio, se a gente vai falar para os estrangeiros da Corte Europeia de Direitos Humanos, que é a deles, é o sistema deles, por óbvio que a gente está calçado no nosso sistema, tanto na Corte Interamericana como no sistema ONU. Então, também, se puder auxiliar, a escola puder contribuir de alguma forma, porque esse é o objetivo. Às vezes o colega quer montar um caso e ele sabe qual é o litígio, qual é o problema, mas ele não imaginou ainda, até pelo volume de serviço que tem no órgão individual, qual que é o caminho que ele pode percorrer, quais são as possibilidades. Então, tanto os núcleos, de minha parte, com os conhecimentos que eu tenho, a gente pode ajudar quem quiser da melhor forma, porque afinal estamos todos juntos. Se vocês observarem os casos que a Rivana trouxe, também tem muita presença da Conectas e sempre de alguma entidade voltada aos movimentos sociais. A doutora Neila, por exemplo, sempre nas ações que vão ter impacto maior no âmbito da abrangência, ela atua junto com a DPU, junto com o MPF, o doutor Emerson, o doutor Marco Antônio, que é daqui. Então, nessa questão da legislação e dos passos do como fazer, eu me coloco assim absurdamente à disposição, porque é uma coisa que a gente estuda há mais de uma década. Depois das práticas exitosas, o Reginaldo me pediu que falasse só 5 minutos como estruturar para uma inscrição no Inovare, quem tiver interesse e tudo, da forma mais concisa do universo. Vamos passar para as perguntas para a doutora Rivana. Eu faço esses 5 minutinhos e já começamos com a prática do doutor Astolfo, doutor Samuel. Vai ser nessa ordem, depois doutora Edmeire e doutora Thaís, e aí seguimos com as demais práticas da doutora Marisa, doutora Neila e doutora Cristiane Jucá, tá bem? Perguntas para a doutora Rivana? Rivana, eu acho que de toda essa questão do litígio estratégico, que a gente já ouve há muito tempo, eu mesmo já participei de acho que umas 3 palestras sobre isso, a maior dificuldade que eu acho é como que estrategicamente nós vamos fazer com que a Defensoria Brasileira, e aqui eu falo especificamente da Defensoria de Mato Grosso do Sul, abra os olhos para essa questão de que a Defensoria Pública é una. A Defensoria Pública não é um quadradinho da minha vara, a Defensoria Pública não é o quadradinho dos meus processos. Eu não tenho como tratar de uma questão onde envolve mulheres sem entrar na questão da política de defesa da mulher. Da mesma maneira que eu não tenho como lidar numa questão que trate de criança sem usar a legislação de defesa da criança, que é o ECA, e da mesma maneira coloco o meu núcleo também, que é a defesa do indígena. Não teríamos, não está na hora a gente construir essa estratégia de se apoderar desse sentido da Defensoria Pública, que é ser una? Deixa eu só ficar aqui para não ficar de costas. Então, teve um pontinho ali que eu botei, litígio estratégico diferente da atuação estratégica da Defensoria. O que você está falando é a atuação estratégica da Defensoria, né? Assim, ou seja, que precisa fazer. E eu sou completamente de acordo com o que você está dizendo. A gente não pensa na atuação estratégica da Defensoria Pública. E aí, do Estado, da região, né? E aí do país. Qual é a bandeira da Defensoria Pública, né? Ou quais são as bandeiras e como é que a gente tem que organizar nisso. Passa por essa ideia de quem é o papel do defensor público, né? E a gente tem que mudar as coisas. O defensor público não é um servidor público, né? Não é um funcionário, assim, no sentido do funcionário público, do bater carimbo, né? Não é isso. A gente é agente de transformação social. Mas como é que a gente pode ser agente de transformação social? Né? A gente precisa compreender que transformação social é essa que a gente está fazendo. Então, se existem núcleos, a Defensoria do Acre nem tem, né? Assim, eu estou falando que vocês têm. Então, se existe, é pensar qual é a importância do núcleo para aquela defensoria, talvez, de pensar.
E talvez o núcleo traçar a estratégia sobre aquelas demandas que são demandas do núcleo. E agora, claro, que se não houver acolhida por parte dos outros colegas, a coisa vai ficar sempre pensa, né? O trabalho não vai ser um trabalho único, né? É preciso que todo mundo compreenda, né, isso. E aí, por isso a necessidade de você pensar qual é a estratégia da defensoria, qual é a atuação estratégica da defensoria, né? Do ponto de vista de unir, até no Congresso de 2015 da ANADEP, né, tem as teses e as práticas, né? Não sei se alguém aqui já apresentou. No de 2015 eu apresentei tese e foi a tese que foi ganhadora, né, assim, do concurso. E a tese é tão simples, né, assim, mas é de pensar nisso, ou seja, se a gente, e aí, claro, pensando no internacional, que é minha paixão, né? Então, de pensar como que a defensoria pode se fortalecer no âmbito internacional, porque a gente não trabalha no internacional, né? A gente não trabalha, outras defensorias têm isso muito mais, outras defensorias de outros países têm isso muito mais internalizado do que a gente. Isso passa pela forma como a gente estuda o direito, né? Quando eu estudei direito, não tinha direitos humanos. Direito internacional era você estudar as declarações, né, os tratados, como se fosse uma coisa muito distante nossa, né? Assim, como quase um direito alienígena. Isso tem que mudar. Então, tem que mudar desde a formação do profissional, né? O estudo. E isso reflete de quem é o profissional também, né? Aquele profissional que estudou, que o papel do defensor é o ajuizamento de ação, tem dificuldade de entender o papel do defensor como agente político de transformação social. Isso é claro, né? E na tese do Congresso, olhando para o internacional, o que é que eu dizia? Quantas demandas são iguais de um estado para outro e quanto a gente não se conversa, né? Então, como era necessário que a gente se conversasse a esse respeito. E a minha proposta na época que o CONDES não implementou, né, assim, mas eu vivo falando nisso porque eu acho que era necessário, era você identificar como, sei lá, criar um escritório de atuação estratégica da defensoria, único no país inteiro, né, assim, que tivesse representantes de cada região, né? A gente tem 5 regiões, então um representante de cada região. Por quê? Porque o representante da região saberia dizer melhor a demanda daquela região, que não é diferente da demanda lá do sul, às vezes, é só um olhar diferente para construir essa demanda assim. Fora que o da região teria mais contato com as defensorias da região, para poder receber aquelas demandas. E então trabalhar o litígio estratégico internacional com uma maneira de muito mais forte, ou seja, porque não ia ser assinado só pelo núcleo da Defensoria do Mato Grosso do Sul, mas era mais fácil você capilarizar. O que acontece hoje é que as defensorias do Sudeste, por proximidade geográfica, estão acabando trabalhando mais juntos, São Paulo, Rio de Janeiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, acaba ali trabalhando um pouco mais junto. E a gente, né, que somos estados grandes, como Mato Grosso do Sul, né, assim, aí eu falo da Amazônia, né, porque até nesse mês de encontro que foi, a Neila estava também, foi riquíssimo, promovido pelo Fórum de Justiça, que a ideia era pensar na Defensoria Amazônica, porque existem situações que são peculiares da Amazônia, que o Sudeste não tem nada a ver com isso, que o Nordeste não tem nada a ver com isso, né, assim, como pensar nisso, né, assim, como pensar nas causas da Amazônia. Mas é preciso que o defensor esteja envolvido nisso, né? O núcleo sozinho não vai fazer, né? E principalmente se o núcleo não tiver apoio da administração para fazer. Então precisa a administração compreender qual é o papel da defensoria, né? Assim, e seguir. Acho que o núcleo tem um papel muito importante, porque normalmente as pessoas que estão no núcleo estão mais voltadas para aquilo, né? Assim, e aí de promover essa fissura, né? Assim, o Luhmann fala sobre as fissuras que são criadas nisso, né? Qual o papel do movimento social em causar essas fissuras, e aí a gente pode refletir qual o papel da defensoria pública em abrir espaço para essas fissuras, né? Assim, ou não, ou seja, não se apoderar, volto a dizer, muita gente, tomar o lugar do movimento social é um erro, né? Assim, de jeito nenhum, porque o movimento social também vai se voltar contra a gente, né? Assim, o exemplo que a gente teve lá nesse encontro do Norte, que a Neila estava também discutindo, foi muito rico, muito importante, porque era o movimento social falando, né, assim, e falando da Defensoria do Pará, porque ele estava lá no Pará, que existe núcleo de direitos humanos há muito tempo e que o núcleo mudou a forma de atuação nesse último mandato da Defensoria Geral, porque eu tenho certeza que foi por uma decisão administrativa de dar uma outra conotação ao núcleo. E as pessoas que fizeram parte, então, você via depoimento,
povo xingu, né, assim, do caso Belo Monte, as quebradeiras de coco não sei aonde, na área não sei o que, todos os movimentos sociais ali, falando o seguinte, que agora estavam acreditando no trabalho da Defensoria Pública. Né? Assim, e aí então eles estavam ao ponto de uma dizer assim, nós, Defensoria Pública, né, assim, falando sobre o que tinha acontecido na demanda, nós, Defensoria Pública, não deixamos, ou seja, assim, ela do movimento social e se considerando da Defensoria Pública. Então isso foi muito bonito, muito forte, ou seja, nesse trabalho de litigância, né, de você se aproximar, não tomar o lugar do outro, né, e dar força. Agora é preciso cada defensor escutar, né? Assim, escutar, entender. A gente percebia lá que era pessoas. Sim, pessoas, você viu. Não era instituição. Mas as pessoas que transformam as instituições, né? Então, assim, né? A gente precisa ter pessoas que transformem a instituição, né? Milton Santos tem um pensamento, eu não vou dizer a frase com todas as letras, que diz que o mundo não é só aquilo que é, mas aquilo que pode ser, né? Então, enquanto a gente tiver pessoas pensando naquilo que pode ser, é que a gente vai conseguir transformar, né? Então, que bom que existem pessoas que pensam nisso, né? Assim, a administração toda é cíclica, né? Assim, e toda administração eu acho que tem avanços e tem coisas negativas, porque eu não acho que ninguém toma a frente de nenhuma administração em nenhum lugar querendo que não se avance, né? Mas cada um tem uma visão, um avança para um lado, um avança em estrutura, outro avança na forma de atuação, né? Eu acho que a gente tem que se valer de todas, eu digo que todo mundo tem uma competência, né? Tem aquele que vai pensar e tem aquele que vai bater o martelo. Tão bom o jeito de bater o martelo dele que vai fazer com que a engrenagem funcione. E aí eu acho que um bom administrador é quem vai conseguir ver as competências de todos, né? Assim, e dar a condição de cada um trabalhar dentro daquilo da sua competência. Então, se tiver gente em núcleo, transformador, assim, que ótimo, né? Assim, se tiver mais gente nisso, melhor. Mas não é porque tem um ou dois que eu não acho que consiga. Acho que pode dar mais trabalho, mas consegue. Mais perguntas, gente? Não? Então, eu vou